paz seja convosco. Eu sou o pastor Eliezer e esse é meu canal PR Eliezer Oficial. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos e acompanhar os estudos através do canal. Bom, nós vamos falar hoje sobre quem são os Nefilim. Há uma polêmica em torno dessa palavra e eu quero aqui então trazer a minha posição segundo as escrituras. A pronúncia correta é Nefilim, Nefilim e não Nefilins, porque o plural masculino no hebraico é a terminação im no final, para começo de conversa. A maioria das pessoas pronunciam errado. Essa palavra aparece em dois lugares das escrituras. Aparece em Gênesis 6, no versículo 4, e aparece em Números 13, 33. Na nossa Bíblia está traduzido por gigantes. Como é que chegou essa tradução para nós como gigantes? Veio da Vulgata latina. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento hebraico, traduziu por homens da terra. Interessante. Mas qual é a etimologia dessa palavra? A palavra Nefilim está no plural, né? O singular é Nefil, vem de Nafal. Nafal significa cair, derrubar, cair. Faz uma referência aos caídos. Será que são anjos? Será que são homens caídos? Já que o termo pode se referir tanto a um como ao outro. Como é que a gente compreende de maneira correta Gênesis 6 a respeito desses gigantes Nefilim? Ao meu ver, a versão gigante, a tradução gigante, não está correta, porque faz referência a homens caídos. Mas a expressão Bnei Elohim, os filhos de Deus, não faz referência a anjos? Então existem pessoas que acreditam que no tempo de Noé, um grupo de anjos, e eles falam isso baseado no livro de Enoque, e no livro de Enoque ainda diz quantos anjos foram. Diz que foram 200 anjos, que estavam lá no céu sem fazer nada e ficou olhando as mulheres na terra. E aí o libido deles afloraram. Então eles vieram, tomaram a forma humana, ou possuíram os homens, eles não sabem ao certo. E aí tiveram relação com essas mulheres. E dessa relação nasceu um ser híbrido, uma mistura de anjo com um ser humano. E esses seres eram gigantes. Segundo o livro de Enoque, cerca de 300 metros de altura. E aí eles começaram então a destruir a terra. E destruir os animais, destruir as ervas. E por conta disso Deus enviou o dilúvio então para destruir a todos. Quanto aos anjos que saíram do céu, esses 200 anjos, e alguns dizem, não, pode ser mais, e tiveram relação com essas mulheres, eles tomam como base Judas, versículo 6, Judas só tem um capítulo, para dizer que aqueles anjos ali, que Deus encerrou em trevas eternas para o dia do juízo, são esses anjos. Então, a maneira de Deus puni-los foi aprisioná-los. Eles estão em trevas aguardando o dia de juízo, né, por ter tido relação com essas mulheres. Interessante que, diante dessa história, eles teriam no dilúvio sido exterminados. E os anjos que tiveram essa relação com as mulheres teriam sido aprisionados. Então, fruto dessa relação, eles chamam de Nefilim, né, que para eles são gigantes. E esses anjos são os anjos que Judas cita no versículo 6. Eles dizem o seguinte, não, Judas cita Enoque, quando fala que Enoque é o sétimo de Adão. Será que Judas não poderia estar citando Gênesis também, a genealogia, de maneira simplificada? Porque quando você lê a genealogia de Adão,
você encontra o Enoque como a 7ª geração. Então ele poderia estar citando Gênesis também. E o fato do livro ser apócrifo é porque ele não passou no cânon das escrituras. E eu li o livro de Enoque. Há muita coisa fantasiosa. Então nós vamos ver de maneira pormenorizada, é claro que eu não vou aqui salientar todos os pontos, algumas coisas que eles dizem e se tem comprovação bíblica. Primeiro, eles dizem que a expressão Binei Elohim, filho de Deus, só se refere a anjos nas Escrituras. Que só foi no Novo Testamento referido a homens no Novo Testamento. Mas que no Antigo Testamento não existe essa expressão para os homens. Isso não é verdade, meu querido ouvinte. Eu quero mostrar a você, refutar essa primeira ideia. Em Jó, lembrando que Nefilim significa caídos. No livro de Jó, é fato, ali, esses 3 versículos que eu vou citar, Jó 1:6, 2:1 e Jó 38, versículo 7, nesses 3 versículos é fato indubitável de que ele está fazendo referência a anjos, quando expressa filhos de Deus, Binei Elohim. Por exemplo, em Jó 38:7, ele diz assim: quando as estrelas da alva juntas, uma outra maneira de chamar os anjos, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Por que eu sei que aqui a expressão Binei Elohim, filhos de Deus, é uma referência a anjos? Porque Deus está dando uma reprimenda a Jó e perguntando a ele: Jó, onde você estava quando eu fundei a terra, quando os anjos, os filhos de Deus, estavam ali alegremente cantando? Porque nós sabemos que o homem foi criado no 6º dia da criação. Então essa referência aqui é antes da criação, quando Deus estava criando. Então só pode ser anjos. Então, pelo contexto, nós entendemos a expressão a quem se aplica. E também nós encontramos em vários outros textos a expressão Binei Elohim se referindo a homens. Então, depois dessa análise aqui, a gente vai voltar para Gênesis 6 para ler o contexto de Gênesis 6, onde aparece a expressão Binei Elohim, para entender se aqueles filhos de Deus realmente são anjos, se há essa possibilidade dentro do contexto, ou se são homens. O que realmente vai ficar claro ali para a gente. Em Êxodo 4, 22 e 23, olha o que diz o texto. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Até aqui. Israel é meu filho, meu primogênito. Deus não tem filhos humanos? Você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Essa expressão filho de Deus diz respeito àqueles que estão aliançados a Deus. Lá em Gênesis, a descendência de Sete é chamada de filho de Deus porque eles eram a linhagem piedosa. Eles buscavam o Senhor. A Bíblia fala que em Enos, o descendente direto de Sete, começou-se a invocar o Senhor. Logo, isso implica que antes dele não se invocava o Senhor. Abel já estava morto, não se invocava o Senhor. Então havia, paralelamente, uma geração que buscava Deus e a outra que não buscava Deus. A geração que buscava Deus, Moisés se refere como filho de Deus. E a geração que não buscava Deus, o Moisés se refere como sendo as filhas dos homens. Outro texto, em Deuteronômio 14:1, também nos deixa claro que a expressão filhos de Deus se refere a homens também, dependendo do contexto. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Falando para Israel novamente. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Ou seja, Israel era uma nação exclusiva do Senhor, propriedade peculiar do Senhor. Segundo Samuel 7,14, o Senhor falando para Davi acerca de Salomão, ele diz o seguinte: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Ou seja, há muitos textos. Eu vou citar mais um. Isaías 43:6, falando novamente de Israel.
Direi ao norte, entregue, e ao sul, não peças de sair. Tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra. Falando do povo de Israel. Então Deus tem filhos e filhas. E ele tem um filho em especial chamado Yeshua. Olha o que diz o Provérbios 30, versículo 4. Eu quero mostrar a vocês esse versículo porque é muito interessante. Mas não quero ler aqui todos os textos que falam a respeito de homens também serem chamados de filhos de Deus. Inclusive Adão também, na genealogia, era filho de Deus por criação. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Seu nome é Hashem, Elohim, Adonai, Yah, o Eterno. E qual é o nome de seu filho, se é que você sabe? O nome de seu filho é Yeshua. Então Deus tem um filho especial chamado Yeshua. Glória a Deus. E outra coisa também que eles dizem, eu poderia aqui citar muitos textos que falam dos homens como filho de Deus. Eles dizem que os Nefilim, não Nefilins, são o fruto dessa relação híbrida entre anjos e mulheres. Então, refutamos essa ideia no versículo 4, quando ele diz, naquele tempo havia Nefilim, foi traduzido por gigantes, na terra. Já havia. E também depois, quando os filhos de Deus, que não são os Nefilim, mas os piedosos, possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes, fruto dessa relação, foram valentes homens de renome na antiguidade. Foram os tiranos, os dominadores da terra. Esses que surgiram da relação da descendência de Sete com a descendência de Caim, eles passaram a dominar a terra. Por isso Deus enviou o dilúvio. Por quê? Porque o genes da maldade imperou, porque houve uma mistura. E Deus poupou Noé. Noé era o que andava com Deus, o único justo, e através de Noé, o Senhor então vai continuar o plano dele com a humanidade. A humanidade vai ser preservada na família de Noé. Então já havia esses homens caídos, esses homens maus, essa geração má, e ela vai prevalecer depois dessa mistura. Tá? É isso que vai acontecer. Quando a gente lê todo o contexto aqui de Gênesis 6, o Senhor vai punir essa mistura. O Senhor vai sentenciar a homens e não a anjos. Olha o que ele diz. Vou ler do versículo 1 para a gente entender. Como se foram multiplicando os homens na terra, neles nasceram filhos. Vendo os filhos de Deus, a geração de Sete, que as filhas dos homens, a geração de Caim, eram formosas, tomaram para si mulheres. Aqui é a poligamia. Tomaram mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então escolheram a quem eles quiseram e se uniram a essas mulheres, se acasalaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carne, e os seus dias serão 120 anos. Não pode estar se referindo a anjos de forma alguma. O Senhor fala, eu não vou ficar contendendo com o homem. Eu não vou agir com o meu espírito no homem para sempre. Então ele já vai sentenciar aquela geração a 120 anos. Foi o tempo da longanimidade de Deus. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes, Nefilim, na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então essa história de que os Nefilim são fruto da relação híbrida entre anjos e mulheres, isso é mentira. Porque já havia Nefilim. Já havia, o texto diz, no versículo 4. Já havia esses homens caídos e eles continuaram prevalecendo. Né? Homens sem a graça de Deus, homens ímpios. Viu o Senhor, versículo 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Que a maldade do homem. Qual era a maldade do homem? Eles
tomaram para si mulheres de todos que quiseram, que escolheram. Foram os homens que fizeram isso. Por causa dessa maldade dos homens, o que Deus vai fazer? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. Todo o desígnio do seu coração, a coisa proliferou a ponto de, no capítulo 8 de Gênesis, versículo 21, ele dizer o seguinte, que o pensamento do homem era mau desde a sua meninice. Então Deus resolveu destruir toda a raça humana, poupando a família de Noé, porque até as crianças estavam contaminadas. Quando não se pode salvar a criança, se condena o mundo. Eu ouvi essa frase em algum lugar. Glória a Deus. Disse o Senhor, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, de ter feito o homem por causa dessa mistura, porque a geração piedosa se corrompeu. Então Deus se entristeceu profundamente e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem, e não os gigantes, os extraterrestres, aqueles que caíram do céu, enfim. O homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter havido feito. Até aqui. Glória a Deus. E um outro ponto muito interessante também é que o próprio Jesus nos afirma que os anjos são assexuados. Os anjos não procriam. E eles têm resposta para isso. Aqueles que acreditam que foram anjos mesmo, têm resposta para isso. Primeiro eu quero ler o texto em que Jesus afirma que os anjos são assexuados e imortais. Tem relação uma coisa com a outra. Lucas 20, versículo 34 e 36 diz assim: Jesus respondeu, os filhos deste mundo, ou seja, nós, seres humanos, casam e se dão em casamento. Nós casamos e se damos em casamento, porque nós precisamos procriar, porque não somos imortais ainda. Então a raça humana, para prevalecer, já que há a morte, precisa procriar, senão ela vai ser extinta. Porque se nós não procriarmos, não nascer mais ninguém e só morrer, a raça humana acaba. Então Jesus respondeu, os filhos desse mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Então quando nós ressuscitarmos com o corpo glorificado, essa história de casar não existe mais. Aí ele diz, pois não podem mais morrer. Entendeu o que eu disse? Então, casam, se dão em casamento porque morremos. Mas depois que não podemos mais morrer, ou seja, alcançarmos a imortalidade, seremos como os anjos, imortais. Portanto, sem necessidade de casar e dar em casamento. Essa expressão casar e dar em casamento, é claro que está aí incutido a relação sexual. Pois não podem mais morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, como os anjos. Esses que alcançarão a ressurreição. São filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então Jesus deixa bem claro que os anjos são assexuados porque são imortais. E nós, mortais, precisamos procriar, porque senão a nossa raça acaba. Eles também pegam Judas. O livro de Judas tem apenas um capítulo. Eles pegam Judas, versículo 6 e o 7, para falar desses anjos caídos. Aliás, se são anjos caídos, jamais podem ser chamados de filhos de Deus. Aonde está escrito nas Escrituras que Deus chamou os anjos caídos de filhos de Deus? Em nenhum lugar. Diz assim no versículo 6 de Judas. E há anjos os que não guardaram o seu estado original. Existem versões que traduzem a expressão estado original por principado ou a expressão domicílio. Eles entendem essa palavra grega? A palavra grega aqui é arche, da onde o nome arcanjo, por exemplo, né? Arangelo. Angelo é anjo e
é principal, o príncipe, chefe. Então a ideia aqui, a meu ver, é que eles deixaram o seu ofício, abandonaram o seu domicílio celestial no sentido de santuário, de ministrar o seu santuário, porque pecaram. E esses anjos é uma referência aos anjos que caíram com Satanás, lá no início. E não a um grupo de anjos, 200 anjos, ou seja lá quantos anjos for, conforme o livro de Enoque, que no tempo de Noé estavam no céu ociosos, sem fazer nada. E aí, como Davi foi passear e olhou a mulher nua e quis possuí-la. De forma alguma, isso entra na minha cabeça. Pelo amor de Deus, você é um ser inteligente. Pense um pouquinho naquilo que está sendo dito aqui e analisa com cuidado. Porque Judas não tinha nenhuma intenção de trazer esse tipo de doutrina. Ele começa a sua carta dizendo do que ele ia se tratar, sobre os falsos profetas, mestres, líderes que estavam perturbando a igreja daquela era. Era isso a necessidade. Ele ia falar sobre soterologia, sobre salvação, e ele vai falar sobre as heresias, as seitas que estavam perturbando a igreja. E ele vai exemplificar aqueles homens, tá, na incredulidade de Israel, na rebeldia dos anjos e também na licenciosidade, na libertinagem de Sodoma e Gomorra. É isso que ele está fazendo. Não tem como ligar a libertinagem de Sodoma e Gomorra a desses supostos anjos que caíram, ou anjos caídos que tiveram relação com essas mulheres. Eu fico imaginando um ser de 300 metros de altura, o tamanho do membro dele, né? É a coisa, você vê o fator mitológico aí. Uma coisa horrível. Um tempo atrás colocaram umas fotos aí na internet de esqueletos de homens gigantes, né? E depois descobriram que era falso. Vamos lá. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, não guardaram o seu principado, mas abandonaram o seu próprio lugar. Abandonaram o seu posto, o seu domicílio, ou seja, foram lançados sobre a terra, como está em Apocalipse capítulo 12 também. Ele, o Senhor, tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, o que se conclui? Se conclui, bom, esses anjos não são os mesmos que caíram lá com Satanás. Por quê? Porque os que caíram com Satanás, nós sabemos que está solto ainda. Né? Eles não estão presos. Gente, eles não estão presos literalmente, mas já estão destinados a essas cadeias e essas trevas eternas. E é isso que Judas está falando, de uma sentença que já foi promulgada, em que no versículo 4, 2 versículos anteriores, ele usou exatamente essa palavra para falar daqueles homens que ainda não estavam condenados de fato, ou seja, presos no Guiena, né? Mas já estava promulgada a sua sentença. Já estava lavrada a sua sentença. É a semelhança desses anjos. Vai chegar o dia em que Deus vai lançá-los no lago de fogo. Isso já está determinado. É isso que o texto está falando. Aí eles pegam o versículo 7 que diz o seguinte: igualmente Sodoma. Opa, igualmente, diz eles. Faz referência ao quê? Ao versículo 6. Ou seja, em Sodoma aconteceu algo igual. Mas ele está falando dos homens do versículo 4. Existe um contexto anterior. Aqueles homens eram libertinos. Nós vamos ler todo o texto aqui, logo em seguida. E aí, para falar da libertinagem desses homens, ele vai citar Sodoma e Gomorra. E para falar da rebeldia desses homens, ele vai citar esses anjos que caíram com Satanás. Para falar da incredulidade desses homens, ele vai citar a incredulidade de Israel, dentro do contexto. E é isso que nós vamos ler agora. Voltando para Judas, versículo 1. Eu li versículos 6 e 7, que é onde eles se apoiam, esquecendo de todo o contexto anterior e posterior, para dizer que esses anjos, que Judas está corroborando a ideia do livro de Enoque, um livro apócrifo, que é uma lenda, irmãos. Como nós temos a tendência de acreditar na mentira? Isso é uma tendência humana. O homem, na verdade, é uma mentira. Seja todo homem mentiroso, diz a Bíblia, e Deus verdadeiro, para que venças quando forem julgados.
Diz assim, Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, ou seja, o que ele ia falar? Ele ia falar de salvação. Senti que era necessário corresponder com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, ele está com a intenção aqui de encorajar esses crentes a lutar pela genuína fé, porque havia heresias. Versículo 4. Pois certos indivíduos, e aí, depois do versículo 4, todo o capítulo, ele vai falar desses indivíduos, que são homens. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada, já estão condenados, porém não estão presos ainda, na eternidade, nas trevas, à semelhança desses anjos, há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Aí ele vai começar a exemplificar as obras desses homens. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então fala da incredulidade de Israel. Agora vai falar da rebeldia dos anjos. Está exemplificando a atitude daqueles homens. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, já está certo. Eles estão reservados para esse dia. Não significa que eles estão presos já. Igualmente, Sodoma e Gomorra, ou seja, igualmente, esses homens são comparados também. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. No versículo 4 fala que aqueles homens eram libertinos. E no 7 ele diz, igualmente como Sodoma e Gomorra. Mas no versículo 6 não fala de libertinagem dos anjos, mas é um exemplo de rebeldia, que não foi o caso que eles dizem, que deixaram seu domicílio para possuir as mulheres. Versículo 8. Do mesmo modo, também esses pronome demonstrativo, se referindo ao versículo 4, esses homens libertinos, incrédulos e rebeldes, do mesmo modo também esses, quais sonhadores, os anjos ficam sonhando, quais sonhadores contaminam a carne, não está falando de anjos, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Eles insultam, como homens, seres celestiais, insultam os anjos de Deus. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar a sentença difamatória contra ele. Ali, mais uma vez, pega um exemplo de Miguel para comparar esses homens, a tamanha irreverência desses homens e desrespeito desses homens com os seres celestiais. Pelo contrário, diz, o Senhor repreenda você. Esses, se referindo a esses homens do versículo 4, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, inclusive os anjos. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Coré. Como é que pode ser anjos? Agora o versículo 12 deixa bem claro a respeito de quem ele estava falando, se eram homens ou anjos. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, falando dos falsos líderes. É disso que o texto está falando. Então, por tudo que foi falado aqui, pelo contexto de Gênesis 6, Deus sentenciando a homens, interpretando corretamente Judas 6, desconsiderando o livro apócrifo, que é um livro espúrio, não tem relação nenhuma com a verdade,
das escrituras canônicas. E a expressão Binei Elohim, filhos de Deus, se referindo a homens, a geração de Sete, o fato de que já havia Nefilim e eles continuaram havendo depois da mistura. Analisa com calma tudo isso que foi falado. Eu poderia aqui falar de muitas outras coisas também que cercam esse assunto, mas eu acho que o que já foi falado é suficiente para que você entenda que isso é uma lenda, isso é um mito, isso não diz respeito à verdade, tá? E que você não crê nessa bobagem. Tem muita gente falando a favor dessa união híbrida aí, desse entendimento errado a respeito desses seres. Lá em Números 13, versículo 33, aparece a palavra Nefilim 2 vezes. E foi traduzida também por gigantes, falando dos filhos de Anak. Então, por que aparece ali, mais uma vez, a tradução gigante? Porque veio da Latina, da Vulgata de Jerônimo. Porque a própria Septuaginta não traduz como gigante, mas como os homens da terra, dando a ideia de tiranos. O próprio Lutero traduziu na sua versão como sendo tiranos, homens que dominaram o planeta, né? Dominaram a terra nesse tempo. Porque não havendo mais homens piedosos que buscavam a Deus, então tudo moralmente se debandou. Ali em Gênesis aparece um termo, no capítulo 6 mesmo, no hebraico, que é Hamas. A terra se encheu de violência, diz o texto. A palavra violência ali é Hamas, que pode ser traduzida por saque, roubo, mas também simbolicamente pode ser traduzido figuradamente por a quebra dos princípios normativos de Deus. Ou seja, todo mundo estava mergulhado no pecado. Então Deus encontrou em Noé alguém que ele podia então restaurar a raça humana após um dilúvio que destruiu toda a face da terra. Até a próxima, Deus te abençoe.